E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Evangelho segundo nos escreveu João. Boa Nova do Evangelho, capítulo 20. Penúltimo capítulo do Evangelho segundo nos escreveu João. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, favor e poder, porque o Senhor, apesar das nossas fraquezas, o Senhor nos fortalece. Apesar dos nossos tropeços, o Senhor é o que nos levanta. Apesar, Senhor, da nossa imperfeição, a tua perfeição nos sustenta, nos administra, nos admoesta e nos faz continuar crescendo, felizes, cheios da busca por estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, favor e poder nas nossas vidas, mais e mais. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e decidiu fazer por nós. O que fomos, Senhor, somos e seremos. O que tivemos, temos e viermos a ter, vem do teu amor, favor e poder. Obrigado, Pai. Bem, temos no capítulo 20 do Evangelho segundo nos escreveu João, penúltimo capítulo, 31 versículos, e diz o versículo 1 em diante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Repetindo o versículo 9 que nos diz: Pois ainda não tinha compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde, naquele dia, repetindo o versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia, repetindo o versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.
Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 11, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, credes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. 31º e último versículo do capítulo 20 do Evangelho segundo nos escreveu João, que nos diz: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pois bem, por meio, efetivamente, desses 31 versículos, nos fala o capítulo 20 da Boa Nova do Evangelho, registrada por João, sobre a ressurreição de Jesus, com ênfase do versículo 1 até o 10º, nos fala que Jesus aparece a Maria Madalena, do versículo 11 até o 18. Nos fala que Jesus aparece aos discípulos, do versículo 19 até o 23. Nos fala sobre a incredulidade de Tomé, do versículo 24 ao 25. Nos fala que Jesus aparece novamente aos discípulos, do versículo 26 até o 29, e nos fala efetivamente sobre o objetivo deste evangelho, do versículo 30 até o 31. Repetindo o objetivo do evangelho. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E vida em Cristo é vida abundante. É vida torrencial, tal qual aquele que bebe na fonte, como disse o Senhor, a mulher samaritana, quando ele dá de beber. Dentro de nós jorram fontes de águas vivas, a fonte das águas vivas do Senhor jorram dentro de nós. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E Ele foi tão claro conosco. No mundo teremos aflições, sim, Pai, faz parte disso. Mas crer nele nos faz mais que vencedores. Que Deus a todos abençoe. Eu desejo que tenhamos a maravilhosa graça do Senhor para poder viver na égide do seu amor, favor e poder. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares. Nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, a todos que de um modo direto ou indireto nos encontrarmos na lida do dia a dia, a você que porventura acesse essa mensagem registrada nesse vídeo da leitura bíblica. Que Deus continue a nos abençoar e proteger, o que desejo. Uma ótima semana. Sucesso.